Olá, eu sou Roberto Coelho. Você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem para cá, vamos lá. Eu quero falar sobre Brasília e acho que esse espaço aqui que a gente tem não vai dar para a nossa exposição de hoje. Então, eu peço um pouco de paciência para vocês, porque aí na sexta-feira que vem a gente volta com a continuação disso. Tudo bem? Vamos conhecer? A partir de um relato verbal de um sujeito chamado Capistrano de Abreu, a respeito, então, de escritos, de mapas adquiridos na Biblioteca Nacional e no Arquivo Público Mineiro, no leilão da Biblioteca do Conde de Linhares. Parece que, originalmente, a ideia da interiorização da capital se deve, então, a um sujeito chamado Francesco Tosi Colombina, um cartógrafo italiano, a serviço, então, da colônia portuguesa, que visitou, então, os Goiáses ali em 1749. E aí elaborou ali o mapa do Brasil, quando se realizavam, então, as negociações do Tratado de Madrid, lá em 1750. Sabia? Nascia aí a ideia de Brasília. Mas há indícios que também o Marquês de Pombal tenha sido, então, o mentor dessa ideia, tendo, então, o Colombina realizado essa expedição ao mando de Marquês de Pombal. O Marquês também foi o responsável pela transferência, ali em 1763, da primeira capital do Brasil, Salvador, para, então, o Rio de Janeiro. Então, a ideia era mudar, a ideia era transformar, a ideia era segurança. Então, quem sabe essas ideias não foram essas mesmo. Documentalmente, a primeira sugestão de mudar a capital para o interior veio, sabe de quem? Professor Juscelino, né? Não, os Inconfidentes Mineiros, que pretendiam, então, levá-la para São João del Rei. Sabia disso? Então, por ser mais bem situada e farta em mantimentos, escreviam os Inconfidentes, e associavam essa mudança na implantação, então, do regime republicano brasileiro. Olha que legal. Ou seja, nós quase tivemos também o início de uma revolução republicana, onde, então, a nossa capital seria em São João del Rei. Anos depois, assim como a corte portuguesa se estabelece no Brasil, 1808, o almirante britânico chamado Sidney Smith recomendou, então, ao príncipe, o Dom João,
a transferência da sede do governo para o interior, alegando motivos estratégicos. Na mesma época, o seu conterrâneo, um diplomata chamado Strandford, sugeriu que mudasse a capital para o sul, para que, então, localizado numa região de clima mais ameno, mais salubre, ele dizia. Então, em 1809, a imprensa régia fez divulgar um documento que, alegadamente, de um sujeito chamado William Pitt, o primeiro-ministro, então, do Reino Unido, onde recomendava a construção de uma nova Lisboa no Brasil, e no Brasil Central, sob o argumento semelhante, estratégia, defesa. Entretanto, muitos pesquisadores consideram esse documento um documento apócrifo. Fica a dúvida, né? Vamos lá. No ano seguinte, o desembargador, então, Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira, apresentou um memorial ao príncipe, aconselhando a mudança, e como ele, a partir de 1813, então, um sujeito chamado Hipólito José da Costa, em repetidos artigos, então, no famoso Correio Brasiliense, reivindicava a interiorização da capital do Brasil a ser instalada, então, no Planalto Central. Olha que legal, né? Então, quando você olhar para isso, você tem uma história bastante antiga da ideia do movimento de Brasília. Em 1821, o José Bonifácio de Andrade e Silva, o grande patriarca, né, preparou uma minuta de reivindicações da bancada brasileira, junto então à Corte Constituinte em Lisboa, onde fazia constar, então, ali a necessidade da construção de uma capital no centro do país. Seguindo, então, a orientação de José Bonifácio, os deputados constituintes brasileiros conseguiram, então, incluir, não é, a construção no parecer da comissão encarregada de redação dos artigos adicionais da Constituição Portuguesa referentes ao Brasil. Ah, legal, né? Eu vou deixar anotado aí para vocês lembrarem o que eu estou falando, né? Então, isso acontece lá em 1822, ali na porta da independência. No mesmo ano, os deputados publicaram, então, anonimamente, um folheto onde sugeria que o nome da futura capital, Brasília ou qualquer outro nome, dava nesse manifesto do Fico, cuja redação, então, é atribuída a um sujeito chamado José Clemente Pereira. Parece implícito o compromisso aí da interiorização. Após a independência do Brasil, na sessão do dia 7 de junho de 1823, na Assembleia Constituinte, foi lido, então, um memorando de José Bonifácio de Andrade, propondo, então, a instalação da capital numa recém-criada comarca de Paracatu, onde, então, esse nome seria Brasília ou, então, Petrópolis. Legal, né? Daí, eu começo por aqui, eu conto isso para vocês, um lugar e suas histórias. Nas sextas-feiras, a história de uma cidade do Brasil. E nós estamos falando sobre Brasília. Nas quartas-feiras eu falo sobre cidade de São Paulo, para o grupo do Facebook ou o grupo do YouTube, nas segundas-feiras às 18 horas, história da cidade de São Paulo. Vamos voltar a esse assunto e a gente conversa um pouco mais sobre Brasília na aula que vem. Até lá! Thank you.